Boa noite, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Victor. Você está assistindo o FGI Cast. Eu sou estudante de psicologia, quinto período. E hoje a gente está aqui para conversar com a Amanda. A Amanda é uma psicóloga formada já. E a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo no meio empresarial. E eu queria pedir para você se apresentar, falar sobre você para o pessoal. Boa noite, meu nome é Amanda, eu sou analista de recursos humanos aqui da faculdade FGI e também sou psicóloga. Muito obrigada pelo convite, Vitor. Você tem uma longa jornada, né? Tá aí no quinto período, eu espero que logo mais nós possamos trabalhar juntos. Já tá acabando, faz parte aí, é uma jornada, é uma dura jornada, mas faz parte. E Amanda, não vou mentir pra você, eu fiz um roteirozinho aqui pra eu não me perder e trouxe algumas perguntas que eu acho que são muito relevantes pro tema. Eu queria começar perguntando a principal. Por que o Setembro Amarelo é um debate tão importante no meio empresarial? Qual que é o sentido de a gente falar sobre o Setembro Amarelo nesse contexto? Então, Vitor, esse mês do Setembro Amarelo é muito importante e é muito relevante para as empresas, né? Porque é um período de conscientização e prevenção do suicídio. E ele ganha espaço cada vez mais, esse assunto, dentro das empresas, porque hoje em dia os colaboradores eles passam a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho, né? Então, consequentemente, nesse local que os sinais podem aparecer, os sintomas. Se a gente for parar para olhar os dados, né, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem no ambiente de trabalho, né, por incapacidade laboral, elas se afastam por depressão e ansiedade, né? Então, consequentemente, ambas as pessoas elas vivem com ambos transtornos, geralmente ou só depressão ou os dois juntos, né? Então assim, é muito importante a gente falar desse assunto dentro das empresas também para promover o bem-estar, né, dos colaboradores, para prevenir o suicídio, para acolher, às vezes, alguma pessoa que está ali no nosso dia a dia, que está precisando de ajuda. Então, quando a gente fala disso, a pessoa ela se sente, né, mais acolhida, se sente mais confortável, melhora também o clima organizacional da empresa, né, e também cria uma responsabilidade social dentro das empresas. Então, por isso que é muito importante falar sobre esse assunto. Entendo. E, assim, eu não sei os fatores de risco, como que a gente faz para identificar? Quais seriam esses fatores? Os que você citou dá para falar que são fatores de risco? Claro, Vitor, então, tem alguns fatores de risco que eu considero muito importante dentro das empresas que a gente precisa, né, analisar. São algumas empresas, por exemplo, que têm algumas políticas que são totalmente inadequadas da saúde e da segurança do trabalhador, né? Quando a empresa não fornece ali o EPI, que é o equipamento, né, de segurança para a saúde daquele trabalhador, pode ser um risco, né, para a saúde daquele trabalhador em específico. A má gestão, né, líderes que não são capacitados, que tem uma comunicação violenta dentro da equipe, eu acredito que também é um fator de risco dentro das empresas. Baixo nível de apoio, né, dentro das empresas com os funcionários, quando não tem uma participação ali daquele funcionário na equipe, na gestão, e às vezes ele pode se sentir um pouquinho oprimido, né, e também horas de trabalhos que são muito inflexíveis. Aquelas horas ali que o colaborador ultrapassa a jornada dele, eu acredito que também é um fator de risco grande. Você falou comunicação violenta. O que seria comunicação violenta? Então, a forma... Um exemplo de comunicação violenta. Certo. Por exemplo, às vezes o funcionário, né, ele tá ali passando por um momento complicado, uma situação delicada da vida dele, você não sabe, você como líder, né, talvez não saiba que ele está num dia ruim, e você chegar da maneira:
Nossa, mas você tá triste de novo. Eu já falei que no ambiente de trabalho você não pode ficar triste, porque aqui você tem que separar o profissional. Ah, porque você tem que separar o seu pessoal do profissional, nesse sentido. Nesse sentido, isso. Assim, o colaborador ele acaba se sentindo desconfortável, né? Para conversar, né? E falar sobre os sentimentos dele. Já é difícil falar sobre os sentimentos, né? No dia a dia. Já é considerado um grande tabu, né? De como que eu vou falar, como eu estou me sentindo pro meu líder, se o meu líder me trata assim, se eu tenho uma jornada, né, que eu preciso cumprir. Então, todos esses fatores são importantes serem avaliados. Tá bom? Entendo. E como a empresa aborda isso? Como que a empresa vai tratar, por assim dizer, e às vezes é melhor prevenir do que remediar, né? Como a empresa previne isso de acontecer? Então, Vitor, tem diversas ações, né, que as empresas podem fazer. Elas podem promover oficinas, palestras, né, trazer um profissional da saúde, né, para falar com esses colaboradores. Fazer uma ouvidoria interna, onde o colaborador ele pode ali de forma anônima, às vezes ele não tem a liberdade, né, de falar com um colega de trabalho, de falar com o líder do setor, ele pode ir lá nessa ouvidoria. Se tiver uma televisão também interna dos colaboradores para poder conscientizar, é muito importante. Campanhas internas, fazer parcerias, né, com mensagens ali, talvez, também internas entre os colaboradores, né? Trocar ali ideias com eles, estabelecer com instituições especializadas em saúde mental, né? Para ter atendimento psicológico para esses colaboradores. Eu tava vendo que muitas empresas, elas estão começando a aderir o Setembro Amarelo, mas eu vejo o que acontece é o seguinte também. As pessoas, além delas aderir ao Setembro Amarelo, elas mantêm só no Setembro Amarelo. É como se só fosse esse mês o mês importante. Sendo que o Setembro Amarelo, eu vejo que ele é só pra a gente relembrar um tópico tão importante que é a saúde mental. Exatamente, Vitor. É muito importante que as empresas façam, né, essas ações no dia a dia. Não só no Setembro Amarelo, mas promover o bem-estar dos colaboradores, né? Como, por exemplo, adotar benefícios, talvez para os colaboradores de bem-estar. Hoje a gente tem aí, aqui na FGI, né? A gente adotou o Well Hub, que é o antigo Gympass. Isso ajuda muito na saúde mental dos colaboradores, né? Lá na plataforma eles podem acessar até mesmo psicólogos, né? Então isso é muito importante. As empresas também adotarem, olhar para esse lado, né? Que não é só o Setembro Amarelo, mas o ano todo. Sim, compreendo. E voltando um pouquinho, você falou sobre liderança. Qual que é o papel de um líder? O que é um líder que se importa com a saúde mental? Então, o líder, Vitor, ele é o principal dentro dessa promoção de saúde. Por quê? Porque o líder, ele acompanha, né, aquele colaborador ali no tete-a-tete, né, ele que está mais perto. Então, o papel do líder é demonstrar empatia, né, com esse colaborador, para que ele possa criar um ambiente seguro para aquele colaborador. Então, o papel do líder, né, é criar esse ambiente seguro, porque se o colaborador se sentir desconfortável, logo ele não vai estar de coração aberto para falar como ele está se sentindo ou para expor algo, né, que ele queira. Então, eu acho que o papel principal da liderança é promover esse ambiente seguro para o colaborador. Como que o líder identifica? Você fala, identifica os sinais, talvez? Sim, identifica os sinais. Identifica que a pessoa está passando por um momento difícil. Se esse momento difícil está sendo gerado pela empresa ou é uma coisa pessoal dele. Entendi. Vitor, então, tem algumas empresas que elas adotam algumas ferramentas, né? Seja elas ferramentas de pesquisa, de clima, ou uma ferramenta de humor que traz a análise no dia a dia do colaborador. Por exemplo, tem lá a ferramenta e o colaborador ele chega todos os dias
e ele coloca lá nessa ferramenta como ele está se sentindo. Então, ele responde com um emoji, né? Hoje eu estou me sentindo triste. Ele vai lá e coloca uma carinha de triste, né? É uma dinâmica mesmo. É uma dinâmica que algumas empresas adotam, né? E por que que essa dinâmica geralmente é no dia a dia, né? Por que que não é de a cada 6 meses, né? Ou a cada um mês? Porque as empresas, elas precisam desses dados estatísticos para poder entender se é algum dia atípico que aquela pessoa está passando por aquilo, né? Ou se é algo constante. Então, essa é uma forma, né, que as empresas utilizam para poder identificar. E isso, como eu falei, ajuda muito a entender o histórico do colaborador. Então, assim, também é importante, Vitor, observar se a cultura da empresa adota esse tipo de ferramenta. Porque, assim, tem empresas que às vezes não vai dar certo implantar esse tipo de ferramenta. Então, isso vai de cultura para cultura, entende? Não, e às vezes nem é necessário realmente uma ferramenta, né? Às vezes a gente se manter no como está seu dia, como você está. Você acha que perguntar como a pessoa está se sentindo já é um ponto positivo? Vitor, eu acredito que faz uma grande diferença. Porque quando você pergunta, a forma que você pergunta, você usa muito a sua linguagem corporal. E eu acredito muito que a linguagem corporal, ela fala mais até que a linguagem verbal. Então, a ferramenta, talvez, a pessoa ela pode se sentir um pouquinho obrigada, né, a responder. Eu tenho que responder à ferramenta porque é uma norma da empresa. Então, todos os dias eu vou lá e vou colocar como eu estou me sentindo hoje. Então, talvez... A forma que a gente aborda a pessoa, ela afeta. Exatamente. Então, assim, eu acredito que isso, quando você pergunta para o colaborador, né, como você está se sentindo hoje, né, você estabelece ali o sentimento. Porque, por exemplo, o que eu sinto não é o que você sente. Então, por mais que existem, né, essas ferramentas, por mais que existem essas pesquisas, né, para olhar o clima, para olhar as estatísticas, eu acredito que deve ser colocado, né, um ponto para que os colaboradores se sintam confortáveis, né? E a maneira que ele vai se sentir confortável é como eu falei, né? O líder, ele precisa ter a empatia. Sim, sim. E também tem a questão de não... Por parte do líder, né? Eu percebo, pelo que você falou também, eu imagino que você também concorde, que não é só perguntar por perguntar. Sim. Não é uma pergunta por ser um processo. Eu não quero saber se a pessoa ela tá ruim e isso vai afetar o meu resultado. Eu tenho que saber se ela está bem, se ela está psicologicamente bem, porque isso afeta toda a produção da empresa e o próprio colaborador, né? Eu imagino assim. Observar o comportamento. Eu falo que não tem outra forma a não ser essa. Você precisa observar, né, o comportamento no dia a dia de cada um, porque cada um tem uma maneira de pensar individual, cada um passa por uma maneira diferente, né? Então, assim, complementando até... E aprimorando a minha pergunta, como que eu identifico que a pessoa... Porque a gente falou muito sobre a parte da empresa, mas também tem a parte do colaborador, né? Eu imagino. E tem a questão de como que eu sei que a pessoa quer ajuda? Porque no meio psicológico, né, da psicologia, tem essa questão de... a pessoa quer ajuda. Porque até minha professora uma vez falou... que é o seguinte, você não dá atendimento para quem não quer atendimento. Então, eu imagino que essa questão da pessoa não querer ajuda afeta bastante o trabalho do líder da empresa para a saúde mental dela. Como que eu identifico que a pessoa precisa de ajuda? Então, Vitor, eu acredito que essa pergunta sua é bem específica. E eu acredito que cada pessoa, ela age ali no individual. Né? Então, a melhor maneira de você observar o comportamento, né, dessa pessoa, talvez que não está querendo demonstrar que ela quer ajuda, é observar o extremismo. Por exemplo, a pessoa ela está entusiasmada demais, a pessoa está falando demais, a pessoa ela está empolgada demais, a pessoa ela está mudando de humor demais, porque isso também tem a ver com o estilo de vida, né, que aquela pessoa leva.
né, no trabalho, e também fora do trabalho. Às vezes a pessoa ela tá passando por alguma dificuldade que não tem nada a ver com o trabalho em si que ela está executando, mas ela tá trazendo de fora algo que está impactando, né? Por exemplo, vamos supor que você hoje estaria me tratando de uma maneira totalmente agressiva. E aí eu vou começando a observar, olha, o Vitor, ele não é assim, né? O Vitor, ele tá sendo agressivo só hoje, como que tá sendo? E aí, a partir disso, né, eu vou identificar, tendo uma conversa mesmo com você, referente ao assunto. Porém, eu não posso te obrigar a querer ajuda, né? O que eu posso fazer é te orientar, claro, né? E te dar as dicas. Falar, olha, Vitor, eu te oriento a procurar, né, o centro de valorização. Eu oriento você a fazer uma terapia, né? Porém, até aqui eu posso fazer por você, né? Então, é isso. Sempre estar atento e orientar. Não, até porque... eu não vou saber falar exatamente quem foi que me disse isso, mas eu me lembro de escutar que, por exemplo, não é papel da empresa ela te dá um atendimento psicológico. O papel da empresa, eu imagino que seja realmente só a orientação, porque você não pode impor para a pessoa a questão dela ter que... Se você vai ser atendida porque vocês não estavam gerando resultados. Certo. Então eu imagino isso. Como que eu faço para identificar que a pessoa está sendo verdadeira? Como que eu faço? Então, Vitor, como eu te falei, né? Primeiramente, você precisa criar um ambiente confortável com aquela pessoa. Porque se a pessoa não se sentir confortável, ela não vai te pedir ajuda, ela não vai se abrir com você. E aí isso pode afastar mais a pessoa, né? Ao invés de você querer trazer essa pessoa para perto, você vai afastar ela. Ela vai se sentir obrigada, né? Talvez. Então, criar mesmo esse ambiente seguro, como eu falei anteriormente, né? Então, escutar essa pessoa sem crítica, porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade ali, né? De expor os sentimentos. Ah, mas o que o Vitor vai pensar se eu falar que eu tô triste porque meu cachorro morreu, talvez, né? O que o Vitor vai pensar se eu chegar aqui todos os dias na empresa, eu tô chegando triste, eu tô chegando desanimado. Então, assim, é entender mesmo esse lado da pessoa. Entendo. Então tem toda essa questão de... Às vezes a pessoa realmente ela não quer. Ela tem a opção de não querer, né? Ela tem a opção de até estar tendo um dia ruim. Sim, né? E através disso você também pode mostrar para essa pessoa que a vida ela tem altos e baixos, né? E é para todo mundo. São desafios que a gente enfrenta, né? E a gente tem que enfrentar alguns desafios e não tem outra alternativa. É mostrar para a pessoa ali que você tá ali, que a pessoa ela não está sozinha, né? Que você pode apoiá-la, que você pode ouvi-la e trazer mesmo mais essa orientação. E como que o líder, o gestor, faz no dia a dia? Porque, querendo ou não, o líder, como você falou bem no começo, a empresa, o trabalho, é o local que a pessoa passa a maior parte do dia dela. Eu reconheço que eu passo mais tempo aqui do que fora de casa. Então, querendo ou não, o líder é a pessoa que está mais perto. É a pessoa que está lá para orientar, realmente. Então, Vitor, tem coisas que, infelizmente, que estão fora da nossa alçada, né? Às vezes a pessoa ela vem com alguns sentimentos, com algumas emoções que é o estilo de vida que aquela pessoa leva e que, infelizmente, a gente não vai conseguir alcançar, né, todas essas necessidades. E é entender isso, né? Não se cobrar nesse ponto de pensar que você não ofereceu aquela ajuda necessária naquele momento para aquela pessoa. Então, é entender isso. Entendo. E como que a gente faz para superar esse problema? Então, Vitor, para superar esse problema, eu acredito que a gente tem que encarar, né,
e colocar as coisas para fora, que às vezes a gente nem sabia que tinha dentro de nós mesmos. Então, é por isso que eu falei que a observação comportamental, ela é muito importante, porque eu já tive, né, alguns colaboradores da minha equipe que apresentaram, né, algum tipo de comportamento que eu vi que estava ali destoado, né, e que às vezes a pessoa ela não queria falar sobre isso porque era só sobre a vida pessoal dela, né. Então, porém, como você disse, a gente fica muitas horas, né, no ambiente de trabalho profissional e nós somos um ser único. Então, antes de eu ser a profissional que eu sou hoje, eu sou a Amanda, eu sou um ser humano, né? E entender isso também é muito importante. Entendo. E, de certa forma, essa orientação faz bem para os dois lados, tanto para o lado empresarial quanto para o lado corporativo. Tem uma forma mais direta que a gente possa definir que isso afeta? Eu imagino que seja, por exemplo, no ambiente da equipe, né? Se tem aquela pessoa que está destoando muito, ela tende a puxar todo mundo nessa mesma linha, eu imagino. Exatamente, Vitor. O ambiente, ele conta muito, né? E é por isso que os profissionais de recursos humanos, eles tendem, né, a ficar de olho mesmo, assim, nas equipes, né, para entender se o ambiente, se é o ambiente de trabalho que está afetando, né, aquele colaborador em específico, ou se é algo que ele trouxe de fora, né, porque como eu disse para você, às vezes a pessoa tá ali, ela tá sendo agressiva com o colega de trabalho e às vezes não quer dizer sobre o colega de trabalho, não quer dizer sobre ele, e sim sobre algo que tá dentro dela que ela não tá conseguindo lidar e não tá conseguindo expor, né, referente a isso. Entendo. Então a gente pode concluir que Setembro Amarelo ele é uma data que a gente tem que dar aquela ênfase, porque ela serve pra gente aprender de que ao longo de todo o tempo, não é só no mês de setembro, que a gente tem que dar essa importância para a saúde mental, tanto do colaborador quanto da própria empresa, porque o líder mesmo, eu imagino que ele sofra com essa questão de ter que lidar com muitas pessoas, né? Sim. Sim. É por isso que os líderes eles precisam buscar constantemente as capacitações necessárias para gerir uma equipe. Exato, exato. E não é só um post, não é um post, um mês que vai fazer aquela empresa se destacar no meio do mercado como uma empresa que se importa realmente com a saúde mental dos seus colaboradores. Mas foi isso que eu consegui concluir. Sim. Sim, e eu queria saber de você. O que você conclui sobre a questão do Setembro Amarelo no meio empresarial? Então, Vitor, como nós falamos aqui anteriormente, né? Não é só chegar no mês de setembro e eu vou fazer uma ação, eu vou decorar a empresa e vou falar sobre isso e fingir que está preocupado com a saúde mental dos colaboradores, né? Como eu disse, observando isso no dia a dia, observando o comportamento de cada um no dia a dia e também tendo a forma correta de abordar, né, essas pessoas. É muito importante saber como falar, saber como ouvir aquela pessoa, né? Às vezes também a pessoa ela só quer ser ouvida, né? Às vezes a gente também tem muita mania, né, de interromper o que a pessoa está querendo te dizer e às vezes tem algo ali por detrás que aquela pessoa tá tentando te falar, mas você ali com a sua mania, aí você começa a falar também, aí você deixa de ouvir o outro, né? Então, eu acredito que as empresas, elas precisam criar isso todos os dias, né? Construir feedbacks positivos também, né? Às vezes o colaborador, ele se sente confortável até mesmo em um feedback para poder falar, né? Algo que ele está sentindo. Sim. E é isso. Sim, e lembrando que o Setembro Amarelo é um tema, assim, delicado, não é exatamente qualquer discussão. A gente está debatendo aqui fatos, né? Porque o Setembro Amarelo não é só pra gente pensar na saúde mental em uma época específica, mas é algo a ser debatido na empresa. Antes da gente ler a pergunta que a gente selecionou aqui, eu queria propor pro pessoal que está assistindo abrir esse debate, né, na empresa deles,
na sua empresa, no seu ambiente de trabalho e até mesmo no ambiente mais, como é uma palavra boa? Promover talvez uma roda de conversa ali, né? Exato. Com os colaboradores, Sobre talvez. a questão do Setembro Amarelo. Exatamente. Eu acho que é uma dinâmica, assim, Eu acho que é interessantíssima. primordial. Exato. E a gente recebeu uma pergunta, a gente recebeu algumas perguntas e eu queria separar uma específica que me chamou a atenção, que é como ter motivação no dia a dia. Certo. Então, não tem uma receita, né, para me responder como criar uma motivação diária para essa pessoa que me perguntou, mas eu acredito que, primeiramente, a pessoa precisa entender o que ela gosta de fazer, né? O que é primordial para ela ali no dia a dia, o que ela considera de valor importante para ela, porque aí, a partir daí, ela vai conseguir construir, né, uma motivação diária. Ela vai começar a entender o porquê que ela ainda não tem uma motivação, então não tem uma resposta. Ela ainda não desistiu, assim dizer. Exatamente, não tem uma receita, né, específica, assim, mas a pessoa, ela precisa, né, entender o que ela gosta de fazer, por que ela tá fazendo daquela forma, e aí, a partir disso, ela vai encontrar a resposta. Eu, assim, a forma que eu encontro motivação não vou lembrar nem quem falou exatamente, mas é colecionar pequenas vitórias ao longo do dia. E ter uma meta muito fixa. Por exemplo, eu não vou colocar que eu vou fazer 40 coisas no dia, sendo que eu sei que é difícil. Mas se eu colocar uma coisa muito específica, eu quero fazer pelo menos isso daqui, já te motiva pro resto do dia. Às vezes você consegue fazer aquelas 40 coisas, só que só de você ter conseguido concluir aquela, você já tem aquele gás, aquela motivação para fazer. Exatamente. E a minha motivação diária, né, eu já quero comentar aqui também, é juntar as pequenas alegrias todos os dias. Eu acredito que essa motivação é a primordial para mim, é o que faz sentido para mim. Juntar as pequenas alegrias todos os dias. Entendi. Amanda, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu, você que participou. Muito obrigado, de verdade. Esse foi o primeiro FGCast ao vivo e em cores. E a gente pretende fazer assim, sempre que possível. Muito obrigado a você. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigado, Amanda. Por nada. Venha mais vezes. Tá bom, pode deixar. Perfeito.